Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Vamos começar a nossa live. Estamos aqui hoje, eu, a professora Sandra Costa. E eu, professora Ângela Crave. Nós somos candidatas à reitoria da Univap pela chapa 2. A nossa chapa se intitula Univap 4.0. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Compromisso com a educação. E a razão da gente... Acho que só falando antes, né? A professora Sandra como reitora. Isso. Né? Como candidata a reitora e eu como candidata a vice-reitora. Acho que assim, uma coisa que é importante, antes de nós começarmos a falar especificamente sobre, assim, resumidamente sobre a nossa proposta, é que assim, por que nós resolvemos fazer essa live, né? A gente tem um período de campanha muito curto, em menos de 10 dias especificamente, daqui até vão ser um pouquinho mais de 10 dias, que 12 dias mais ou menos. Porque a votação é no dia 12. Né? A votação é no dia 12. E em função do prazo, a gente só vai conseguir fazer uma apresentação de proposta para a nossa comunidade. E esse e-mail aqui, para nós, foi o que a gente achou de mais adequado para a gente poder entrar em contato com vocês e poder, inclusive, interagir com vocês. Essa é a ideia. Né? A gente pensou também, né, Sandra, aproximar mais da comunidade, tanto acadêmica quanto joseense, né? E as mídias estão para isso, né, para ajudar a gente. Acho que tem uma coisa que a gente podia explicar para eles, Ângela. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho rapidamente do currículo, rapidinho, assim. Do nosso currículo? Da nossa formação, da nossa atuação, acho que beleza. Isso seria... Eu acho que é importante, porque assim, nossos alunos, obviamente, nos conhecem, nossos colegas não conhecem, mas tem muitos colegas que não nos conhecem, né? Eu sou geógrafa de formação, alguns que já viram no nosso vídeo já devem ter visto isso. Eu tenho 32 anos de docência e 28 de Universidade do Vale do Paraíba. Né? Eu vim para cá em 91 e desde então tenho atuado nessa instituição. Eu trabalhei na área de gestão em diferentes momentos. Eu fui coordenadora de curso de graduação, eu fui coordenadora de curso de mestrado, eu fui diretora do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, eu fui pró-reitora, aliás sou, né? E eu tenho uns que falam estou mesmo, né? Estou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação já há 7 anos e também vice-reitora dessa instituição. Geógrafo, trabalho com estudo de cidades e tenho trabalhado bastante com meus alunos ao longo desse tempo, dentro dessa temática. Ângela. Então, eu sou a professora Ângela Crave, sou licenciada em Física, eu trabalho e atuo aqui na Univap há mais ou menos, vou completar 11 anos em maio. Tenho lecionando na Faculdade de Engenharia e tenho uma experiência muito grande na organização dos eventos dos vestibulares da Univap. Ela é bastante tímida, ela é presidente do processo seletivo há 7 anos, né? Desde 2015. Exatamente, ela não coordena, ela é presidente do processo seletivo. Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque assim, a gente quer deixar vocês muito tranquilos em relação à nossa experiência, em relação à instituição, à gestão institucional e a nossa capacidade em entender essa instituição e querer fazer o melhor por ela. É exatamente em função disso que nós nos propusemos a entrar nessa campanha, né, e a concorrer à reitoria da instituição. Porque a gente acredita também, né? Que a gente pode... A gente, claro, senão a gente não entrava nessa história, minha gente, óbvio. A gente acredita que a gente pode fazer a diferença na gestão dessa instituição. E a gente quer que as pessoas, quando elas nos olhem, elas acreditem. Porque o mais importante é olhar no olho e acreditar que a gente quer o melhor dessa instituição e que a gente quer realmente fazer com que essa instituição brilhe cada vez mais. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar para eles. Sandra, eu acho que a gente poderia começar explicando, de repente... O nome da chapa. Porque a nossa chapa é a chapa 2, Univap 4.0, compromisso com a educação. E Exatamente. Aí teve algumas pessoas já perguntando, né? Qual o significado de Univap 4.0, e eu acho que seria interessante para a gente poder explicar para o público. Então, a ideia nasceu, primeiro assim, tem uma discussão enorme
né? A gente sabe disso dentro da área educacional sobre essa temática, sobre educação 4.0. Por isso que o nome da chapa é Univap 4.0. Agora, de onde que surgiu essa proposição? A educação 4.0 não veio do nada. Vem de uma discussão maior ainda, que fala da Revolução Industrial 4.0, ou seja, todo mundo conhece a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial que aconteceram lá no século XIX, a terceira Revolução Industrial que vai acontecer a partir da década de 50, que é essa revolução da informação e da revolução de acesso a dado. E a quarta Revolução Industrial é uma outra revolução que assim, que ela revolução tecnológica, que é a tecnológica que a gente está vivendo agora. Basicamente assim, essa é a junção, a fusão do mundo físico, do mundo digital e do mundo biológico. E aí nisso tudo você tem essas temáticas que estão à disposição do público de uma forma geral, que são os sistemas cibernéticos ou ciberfísicos, desculpe, a internet das coisas, a computação em nuvem. Tudo isso faz parte dessa nova revolução. O aprender fazendo, né? Que já é parte, principalmente, da vida dos nossos alunos, né? Se a gente olhar como que os nossos alunos estão chegando hoje em sala de aula, eles estão chegando com essas competências. E, obviamente, a área educacional se sensibilizou com toda essa dinâmica tecnológica e tem desenvolvido uma discussão sobre educação 4.0. Essa educação 4.0 passa por algo que muitos já devem estar fazendo, que é assim, está fazendo é péssimo, né? Mas que tem feito o que eles chamam de learning by doing, que é fazer, é a mão na massa. Né? Você aprende a fazer. Você tem que aprender fazendo. Né? E claro que isso não é tão simples assim. Né? O nosso aluno é um aluno que não é mais um aluno de 20 anos atrás, é um aluno que interage mais, ele quer ser um agente do processo de aprendizado. Então, não adianta a gente entrar em sala de aula com uma visão de ensino de 20 anos atrás, sendo que o meu aluno é um aluno que demanda outras metodologias, outras discussões. Então, é bem sensível nisso. A Univap, inclusive, já tem uma proposição em andamento, que é o mão na massa, as oficinas pedagógicas, né? Mão na massa no laboratório, né, Sandra? A mão na massa, que eles vêm para o laboratório, eles praticam, eles tentam entender um pouco o que é aquela profissão. Mas a gente precisa ampliar isso, a gente precisa trazer isso, por exemplo, para as renovações metodológicas. Metodologias ativas têm que fazer parte do dia a dia desses nossos alunos. Então, assim, senão a gente vai prolongar demais a explicação do nome da chapa, mas só para vocês entenderem que assim, há uma lógica propositiva, né? Univap 4.0, né? Dentro toda dessa dinâmica de modernização da educação, né? E o nosso aluno tem que estar preparado para esse novo mundo que está aí à disposição de todos vocês. Né, Sandra? Essa educação 4.0, ela vai de encontro, não é nem com o futuro, é agora. Sim, a gente precisa estar conectado com o nosso aluno, saber realmente escutar o aluno, né? Porque é o que está sendo vivenciado agora. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Exatamente. E acompanhar todas as mudanças que têm acontecido agora. Tá? Então, acho que a Ângela, a gente pode falar um pouco da nossa proposta, né? Isso, eu acho sim, mas outra coisa, caso o pessoal queira fazer perguntas também, a gente pode ir respondendo algumas coisas, né? Se tiver alguma pergunta. Eu não sei se tem alguma pergunta já. Caso, não, o pessoal está entrando ainda. Não sei se já tem alguma pergunta. Eu não sei. Ainda acho que não. Mas no Instagram não apareceu nada. Alguns comentários, que né, a Univap tem pesquisa de ponta e inovação, que a diferenciam de várias outras instituições. Tem muita gente entrando ainda. E entrem, por favor, entrem, participem, que essa é a dinâmica. Sandra, eu acho que a gente poderia falar sobre... primeiro com a Univap, porque ela tem uma identidade comunitária, né, explicar isso, porque talvez nem todo mundo tem essa visão bem clara, né? Eu acho que poderia. Boa ideia.
a Univap, como a gente fala isso na nossa proposição, na nossa proposta, que eu espero que vocês tenham acessado, né? Se não acessaram, acessem, leiam, vale a pena, ele esclarece uma série de pontos, mas uma das coisas que a gente fala é a história da instituição. Sandra, só interrompendo, a proposta está no site www.univap4.com, daí lá tem um resumo e também tem a visão na íntegra da nossa visão institucional. Ok. O que a gente... Então, assim, quando a Univap, na verdade, ela foi credenciada pelo MEC em 1992. Só que antes desse credenciamento, você tem todo um processo de criação dessa instituição lá atrás, na década de 50, né, por um conjunto de pessoas da sociedade joseense que viram a necessidade de criação de um curso, e inclusive uma coisa muito interessante, um curso para que fosse o curso da comunidade, porque o ITA tinha acabado de ser criado, e aí eles criaram um curso de Direito para criar uma identidade municipal mesmo, né? Então, e aí eles criaram uma instituição da comunidade. Então, esses princípios lá atrás, né, da fundação, da instituição para a sua comunidade, se mantiveram, então estão presentes hoje, aliás já há bastante tempo, dentro da instituição que é uma instituição comunitária. Ser comunitária significa uma instituição que está em interação constante com a sua comunidade. A gente depende da nossa comunidade, inclusive, para a gente poder viver e desempenhar as nossas funções como tal, né? E aí, essa história comunitária, ela está presente, por exemplo, nas nossas ações de extensão. Se a gente for olhar, tem um dado muito interessante que eu posso falar para vocês, que é um dado que vai sair no nosso relatório institucional, mas a área da saúde, por exemplo, ano passado ela fez 21 mil atendimentos na clínica e 13 mil atendimentos via extensão. Então foram, no total, esses de atendimento em clínica são atendimentos à comunidade. Então nós fizemos 34 mil atendimentos. É muita coisa, né? É uma interação plena com a comunidade. E essa identidade a gente tem que fortalecer, isso tem que fazer parte da nossa realidade no dia a dia de vários outros cursos. É isso que a gente, inclusive, propõe, mais para frente a gente vai comentar em relação à extensão. Lembrando também, né, sendo que a extensão agora, eu acho que a partir do ano que vem, a gente vai fazer parte, já está fazendo parte do currículo dos cursos de graduação. Então, nós precisamos ter um olhar bem mais atento nesse lado, né? Exatamente. Você já deve ter ouvido falar na curricularização da extensão. A curricularização da extensão é colocar hora de extensão dentro do currículo dos cursos e exatamente para que ela seja oficializada. A extensão hoje tem que ser oficializada. 20% do currículo, atualmente, do currículo dos cursos tem que ser dedicada à extensão. Essa é a proposição do MEC. É uma normativa aprovada já há algum tempo, e a gente tem que fazer as mudanças curriculares para poder isso realmente acontecer de fato. Ângela, vamos falar da visão. Da visão, não é da visão, na verdade, dos pontos. A gente pautou nossa proposta em 4 pontos, né? Graduação, a pós-graduação, a extensão também e a internacionalização, né? Isso, exatamente. Né? São os 4 pontos que balizam a nossa proposição. E dentre esses, Sandra, o nosso foco principal, a gente nunca pode desmerecer nenhuma área, mas o foco principal, eu acho que seria, digamos, a graduação, né? Porque na realidade as coisas estão muito vinculadas, bem conectadas. A gente não pode esquecer que a universidade, por ser universidade, a gente está sustentado num tripé que pressupõe ensino, pesquisa e extensão. Então, essas 3 áreas, elas têm que ser o tempo inteiro valorizadas pela instituição, tem que haver investimento institucional nesses 3 pilares, senão a universidade deixa de existir como universidade.
Então, quando a Ângela fala assim, a graduação ela é um ponto crucial, ela realmente é o nosso ponto nevrálgico, né? Por quê? Porque a gente tem quase 5 mil alunos na graduação. E são mais de 35 cursos propostos. E aí, claro, que a gente tem que dar um olhar para esses alunos que estão aí. A gente tem que fazer diferença na vida deles, na sua formação. Então, o que a gente tem observado é que a gente precisa, por exemplo, fazer uma mudança curricular. Essa mudança. E a fundamentação é currículo por competências, né? Exatamente. Essa transformação curricular que a gente tem que fazer, ela, assim, como a Ângela comentou, mudar os currículos por habilidade e competência é um currículo que não seja só conteudista. Vocês devem sentir isso na pele, porque os nossos currículos, muitos, não todos, mas muitos são exatamente nessa proposição. Por quê? Porque é a proposição que está posta hoje. E aí, essa discussão sobre habilidade e competências não é algo muito trivial de se fazer. Você criar um currículo que realmente trabalhe bastante. Eu vou procurar aqui até uma fala que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Aqui. O que significa esse currículo por competências, né? É a redefinição do sentido dos conteúdos de ensino, de modo a atribuir sentido prático aos saberes escolares, abandonando a preeminência dos saberes disciplinares para se centrar em competências, supostamente verificar situações e tarefas específicas. São competências definidas com referência às situações que os alunos deverão ser capazes de compreender e dominar. E aí é uma nova forma de trabalhar o ensino, o aprender, a troca entre professor e aluno. Não é mais professor sabe, aluno escuta, né? O educador não é mais o único responsável pelo conteúdo, ele também é um intermediador do processo de ensino-aprendizagem. Então, a nossa proposição, a gente sabe que a gente vai ter um trabalho enorme pela frente, mas eu posso afirmar categoricamente, essa é uma situação assim premente na instituição. A gente mudar os currículos e colocá-los todos dentro dessa temática, dessa proposição, né, de habilidades e competências. E aí entraria também as metodologias ativas. As metodologias ativas. Ensino híbrido que a gente pode, né? Exatamente. As metodologias ativas, porque assim, tem uma outra coisa que dentro dessa linha, né? Metodologia ativa não é algo trivial. Então, para a gente poder cobrar metodologia ativa, a gente também tem que dar condições aos nossos professores de se capacitarem para tal. Então, eu estou meio atravessando aqui, mas assim, uma das coisas que a gente propõe é a criação de um centro de apoio ao docente. Ele precisa ter esse apoio. O nosso docente, ele precisa sentir na instituição também assim, o seu porto seguro. E esse porto seguro, não é só faça, nós também temos que dar condições a ele de fazer. Né? Essa é uma ideia. Só lembrando, né, Sandra, as novas diretrizes curriculares nacionais, né, elas dizem que as engenharias elas devem ter metodologias ativas iguais às da medicina. Né? Exatamente. Então, vocês imaginem tudo isso. Foi publicado no MEC em abril de 2019. Tudo isso, assim, a gente sabe que são coisas que já estão acontecendo e que a Univap tem que fazer. A Univap tem que se adequar a essas novas dinâmicas, porque o nosso aluno merece, o nosso docente merece e o nosso técnico administrativo também merece. Porque a gente não pode esquecer, daqui a pouco a gente fala do técnico administrativo. Só completando, né, Sandra? Eu, como professora da engenharia, né, eu acho, por exemplo, na engenharia é uma coisa... não é tão difícil, sabe? Não. Muitas coisas dessas já são feitas nas engenharias. Né? Porque a gente trabalha muito com laboratório, muito com projeto, então a gente precisa ver o que já tem sido feito, né? Melhorar. Sim. E algumas novas coisas aperfeiçoar ou implantar, né? Sim, não, sem dúvida. Eu tô esquecendo de falar uma coisa também que não dá mais pra gente fugir. Uma das proposições que a gente faz aqui é a criação de um curso em tempo integral, pelo menos por faculdade.
Por que o curso tempo integral? Ou pelo menos um no início pela instituição. A gente precisa acenar com mudanças. O curso em tempo integral permite ao aluno vivenciar mais a instituição. E aí, ao mesmo tempo, também permite com que a gente consiga implantar no currículo atividades que vão dar a ele muito mais habilidade para trabalhar nesse cenário novo, né, proposto aí dentro da... Eu não gosto de falar muito mercado de trabalho, porque parece que a gente está formando o aluno só para o mercado. A gente está formando o aluno para a sua vida também, né? E ele tem que ter condições de entender como que ele vai usar tudo aquilo que ele está vislumbrando como aluno no seu dia a dia, não só na sua prática profissional, mas também como ser humano. Isso é uma coisa que não dá para esquecer. E aí é a criação do curso em tempo integral e dentro da internacionalização, que também, assim, a Univap tem transitado ainda de maneira um pouco discreta, mas a gente avançou ao longo desse período. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, nós mandamos 33 alunos para o exterior com Bolsa do Santander. Além desses 33 alunos, foram enviados mais 6 alunos com Bolsa CAPES para o exterior para fazer doutorado de sanduíche. São iniciativas ainda muito discretas, muito tímidas, e a gente precisa ser um pouco mais agressivo em relação a isso, porque o aluno, assim, ele precisa dessa experiência. A internacionalização, ela é fundamental para a vida profissional desse aluno também. Eu estou esquecendo aqui de uma coisa: quando eu falo em internacionalização, nós temos que dar a esse aluno também a oportunidade de ter um currículo que converse com as demandas que estão postas no mundo. E nesse sentido, a gente tem que criar cursos com dupla diplomação. Eu quero que meus alunos, eles tenham o currículo que também dê a ele capacidade de atuar em outros mercados de trabalho que não só o nacional. Né? Dupla diplomação, esse vai ser um trabalho que vai exigir muito da instituição, porque não é fácil, porque os currículos eles têm que conversar. Né? O nosso aluno tem que fazer, para ele ter dupla diplomação, ele tem que passar pelo menos 2 anos no exterior. A gente sabe que não é fácil, porque tem aluno que não tem condições para isso, mas uma das coisas que a gente vai lutar é bolsa, porque isso existe. Há capacidade de a gente conseguir bolsa para esses alunos, para eles fazerem, porque as parcerias, elas permitem, gente. Tem várias faculdades que permitem um aluno fazer essa dupla diplomação com costeada, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, o governo francês ele tem um edital para financiar alunos que vão fazer dupla diplomação na França por 2 anos. Então a instituição tem que levantar essas possibilidades de financiamento para que também os currículos com dupla diplomação eles se tornem viáveis, né? Então um estudo bem detalhado vai ter que ser feito. Tem que ser feito. E já para ontem. Pessoal, a gente está aqui também, caso tenha alguma pergunta que a gente... Eu estou vendo que tem 32 comentários aqui, vocês abriram, tem perguntas. A gente está perguntando para o pessoal que está nos ajudando aqui, mas porque eu estou vendo que tem 32 comentários. Não sei se tem alguma pergunta nesses 32 comentários. Eu não consigo ver aqui. Aqui no Instagram, só tem o pessoal... dando ok, na torcida, acenando, né? Na torcida, a gente agradece, bacana, a gente quer mais que vocês realmente gostem do que a gente esteja falando aqui, que nós estamos falando, isso que é importante. Como será a relação com o IPD? Uma das perguntas que fizeram pra gente. Pessoal, depois a gente fala da pesquisa. Acho que já pode falar, pode falar alguma coisa e responder a pergunta, né? Porque assim, o IPD, a gente... Para quem não sabe, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, ele existe da instituição há 22 anos. Né? Por que ele foi criado? Porque na época a universidade optou por um modelo mais sintético, digamos assim, de ocorrência da sua pesquisa. Então, a construção de um prédio, ali iria concentrar infraestrutura para pesquisa. A Univap, naquele momento, ela não tinha muito recurso exatamente para investir em pesquisa, e essa foi uma opção bastante correta. O IPD, para vocês terem uma ideia, não há professor do IPD
exclusivo do IPD, né? Nós temos os nossos professores, todos dão aula na graduação. A gente dá aula na graduação, orienta alunos de iniciação científica, por meio da sua atuação como docente, como pesquisador, ele consegue acessar linhas de financiamento, então ele consegue também financiar a sua própria pesquisa e a bolsa de muitos alunos. Por meio das pesquisas realizadas no IPD, nós conseguimos acessar ao longo dos últimos 4 anos mais de 2.600.000 reais em recurso que nós investimos. Isso foi um recurso que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação recebeu por meio dos projetos dos nossos professores e de parcerias, por exemplo, do projeto GMT, que é um projeto de construção de um observatório no Chile, do qual o Brasil é parceiro. Gigante, né? De acho que 24 metros. A Ângela ela pode explicar isso melhor que eu. É a nova geração dos telescópios, né? Onde que eles estão construindo um telescópio de 24 metros de diâmetro. E aí, assim, a parceria dos nossos docentes com esse projeto do GMT nos deu acesso a um recurso que ao longo do que eu falei para você, ao longo desse período ele já ultrapassou 2,5 milhões. E é um recurso que a gente tem utilizado de maneira bastante consciente na pesquisa institucional. E aí não foi um recurso, para vocês terem uma ideia desse recurso, é interessante falar porque os nossos alunos não têm ciência disso. Mas, por exemplo, foram investidos na FEAL ao longo desse período quase 160 mil reais em compra de equipamentos, em reforma de laboratórios. Foram investidos na FCSAC mais de 110 mil reais. Na Faculdade de Direito, mais de 57 mil reais. Na Faculdade de Ciências da Saúde, mais de 125 mil reais. A FVE, como nossa mantenedora, ela acessou por esse recurso mais de R$500 mil. Então, assim, é um recurso que tem... E a FEA, mais de 60 mil reais. Nós foram comprados muitos livros com esse recurso, muito material de consumo com esse recurso. Então, assim, o IPD, ele tem nos permitido fazer investimentos na instituição que vocês sabem muito bem, com esse orçamento que a gente tem, que é um orçamento minguado por uma série de situações. Vocês sabem que nós estamos vivendo uma crise econômica ainda significativa, então isso desafoga a FVE. Né? Então a gente tem conseguido fazer investimentos sem comprometer os recursos da fundação. Então, respondendo a pergunta de quem fez, né, assim, o IPD ele é um instituto que deve ter o seu valor reconhecido. A pesquisa, e uma outra coisa, a pesquisa não acontece só dentro do IPD, ela acontece também nas faculdades. Os nossos alunos sentem isso, porque eles também estão fazendo trabalhos com seus docentes, né? Então, a gente faz um trabalho forte com a graduação, com as bolsas de iniciação científica. Né? A gente recebe alunos do Colégio Univap para trabalhar, fazer estágio dentro dos nossos laboratórios aqui no IPD. Então, assim, o Instituto, ele não é um transtorno para a instituição, de maneira nenhuma. Ele realmente auxilia, assim como as faculdades, ele é uma parte bastante importante. Então é interessante, a gente gostaria bastante que a visão, assim, a gente passasse a ver a Univap não dessa forma compartimentada. E aí isso vai muito numa linha que numa das nossas proposições de melhorar a nossa comunicação, não só a nossa comunicação com a comunidade, mas a nossa comunicação interna, porque a gente tem que parar de olhar a Univap de maneira compartimentada. Enquanto a gente olhar de maneira compartimentada, a gente não vai para frente. A Univap é uma coisa una, né? Todas as faculdades e institutos fazem parte dessa instituição. Acho que tem uma pergunta aí, não é? Tem uma pergunta aí? Dá uma olhadinha aí nos comentários. Sem óculos é um negócio difícil, né?
Como fazer para a sociedade ter conhecimento dessas ações? Tá, ok. E como as equipes de foguetes e aerodesign podem se encaixar nas ideias de se efetivar as ações de extensão da Univap? Perfeito. Olha, gente, 2 perguntas que conversam, porque são 2 perguntas relacionadas. Primeiro, uma pergunta que está relacionada com a nossa imagem institucional. A gente sabe que a Univap, a gente tem uma deficiência de comunicação externa, né? É um trabalho que a gente precisa fazer, a gente fala isso na nossa proposta, na nossa visão institucional, né? Mas a gente fala isso, que é importante a gente reforçar a nossa imagem com a nossa comunidade. A nossa comunidade precisa, então, se reconhecer dentro da Univap. Não adianta a Univap falar que então, todo mundo nos conhece, as pessoas, muita gente desse município não nos conhece. O município tinha que abraçar mais a Univap, mas também é uma responsabilidade nossa. A gente precisa fazer um trabalho de comunicação externa. Não é só marketing, porque marketing é um instrumento da comunicação. A gente fala assim, vou investir em marketing. Não, o marketing ele existe, mas só que ele é um instrumento da comunicação. Então a gente precisa ter um plano de comunicação externa e também um plano de comunicação interna. Quando nos perguntaram sobre como que o aerodesign, né, que a equipe que tem, vocês não sabem, mas o pessoal da engenharia aeronáutica, eles têm um trabalho muito bacana que é conduzido pelos professores. Professores da engenharia, né? Professores da engenharia, de desenvolver foguetes. Na verdade, faz parte do currículo desses alunos, né? E são equipes multidisciplinares. Dentro das equipes do aerodesign, existem alunos de diferentes formações. E uma coisa que eu fiquei muito comovida, porque eu fui ver o trabalho desses garotos, vocês me desculpem chamá-los de garotos, mas para mim vocês como se fossem minha filha, né? Então são todos filhos, são garotos. Mas eu achei assim, tão novos, mas com tanta competência e tanta vontade de fazer acontecer. Esses meninos foram atrás de patrocínio, ou seja, olha só, o aluno saiu de sala de aula e foi buscar patrocínio para o seu projeto. Ele não ficou reclamando, não tenho dinheiro, não, ele fez acontecer. E sem dúvida nenhuma, isso é extensão. Quando você busca o patrocínio, o patrocinador ele não vai só dar o dinheiro, ele vai dar o dinheiro, ele vai ser reconhecido como o nosso parceiro, porque não é só financiador, ele é parceiro institucional. Então, trabalhos e atuações como essa do aerodesign, elas têm que ser cada vez mais incentivadas, porque isso também forma um profissional diferente. Eu tenho certeza que esses meninos, quando saírem daqui, eles estão prontos para encarar qualquer cenário de trabalho, a vida. Então, estavam prontos para a vida. Sandra, só para complementar, né? Ela fala demais. Falo pra caramba! Esse exemplo é um lindo projeto e ele não é só na extensão, né? Se você vê, esse é um exemplo típico de metodologia ativa. O aluno ele aprende fazendo, né? Ele desenvolve o espírito empreendedor, não é? Sim, desculpa, é que eu estou lendo aqui umas coisas bem legais, assim, ó. Vamos fazer eventos e competições de aeronaves e foguetes, muito legal. Vamos! Isso é legal. Temos que trazer essas competições para dentro da universidade, gente, porque só o ITA, nós temos um curso de engenharia aeronáutica, a gente tem que trazer mais eventos, temos que trazer mais eventos para dentro da instituição, concordo plenamente. E tem uma outra pergunta, assim, existe a intenção de trazer o IPD mais próximo do setor privado? Para empresas da região financiando projetos aplicados? Sim. Isso está no nosso projeto. Está no nosso projeto. Talvez não tão claro, mas também não está bem claro, porque a gente fala que a gente tem que buscar financiamentos para pesquisa. Sandra, só para... Saiu aqui. Desculpa, não. Gente, a gente está tentando ler aqui algumas perguntas. Nesse sentido, Sandra, a gente não pode esquecer que a gente tem o parque tecnológico na Univap, né? Sim. E a gente precisa se aproximar. A gente precisa fazer o parque e conversar mais com a nossa a graduação, a pós-graduação. A gente tem programas aqui no IPD de materiais que a gente, obviamente, entre outros, que a gente
vão direto ao encontro com empresas do Parque Tecnológico. Tem uma pergunta aqui, que, primeiro assim, inserir a extensão nos currículos. Sim, a gente fala isso, que é a curricularização da extensão, como eu comentei anteriormente, os 20% obrigatórios, eles vão entrar como projetos dentro dos cursos. A gente vai levar o nosso aluno para a nossa comunidade. Tem cursos que já fazem isso, mas você imagina a Univap inteira fazendo isso. Isso é uma coisa fundamental. Tem uma outra pergunta aqui. Boa noite, professoras. As senhoras pretendem potencializar os cursos de licenciatura? Por favor, gente, um país sem professores não é um país. Então, as licenciaturas... Eu sou professora das licenciaturas. Eu sou licenciada. Ela é licenciada. Então, assim, não tem como imaginar um país que não valoriza as suas licenciaturas. Não tem como entender uma instituição de ensino superior comunitária que não valoriza as suas licenciaturas. A gente tem, obviamente, que a gente tem um problema. Eu não sei se é um problema, mas é um desafio. Talvez Obrigada. Seja a palavra mais correta. É um desafio. O desafio é porque a gente sabe que as licenciaturas, a gente tem muitos alunos que têm dificuldades para pagar o seu curso. E em todos os cursos isso existe, mas nas licenciaturas isso é muito mais forte. Então, o que a gente pretende? Nós temos conversado com representantes do poder público local e a gente pretende trazer a prefeitura ou as prefeituras, porque a gente também tem Jacareí aqui do nosso lado, né? Por que não? Por que não dar bolsas para formar os nossos licenciados que vão atuar na rede pública? Esses profissionais, eles precisam ser bem formados. E eu boto a mão no fogo pelos meus alunos. A gente tem que fazer parcerias com as prefeituras. Temos que fazer parcerias. Essa é a forma que a gente tem de manter as nossas licenciaturas. Isso aí é fundamental. Eu tenho uma outra pergunta que eu esqueci da licenciatura. Hoje, ok. Tem um professor que fala aqui uma coisa, que hoje à tarde o debate... hoje à tarde a gente teve um debate sobre o PDI, né? Que é o plano... A gente fez um brainstorm sobre a instituição e uma palavra apareceu bem forte como sendo um ponto forte da instituição, que é a pesquisa. E já falei um pouco disso, mas assim, só para reforçar, realmente é um diferencial institucional. A gente tem várias parcerias já internacionais por meio... A gente recebe alunos de vários estados, outros países. Aliás, só para chamar a atenção de vocês, nesse momento nós estamos recebendo 4 alunos da Noruega que vieram para a Univap. Sabe para quê? Para aprender. Elas vieram aprender conosco. Os nossos alunos que estão trabalhando com essas meninas estão maravilhados, porque eles falam assim, nossa, nós estamos ensinando para elas coisas que elas não sabem, elas são da Noruega. Então, assim, primeiro para reforçar como que o nosso ensino é de qualidade, né? E como que essa também interação com os alunos de fora pode fazer a diferença, para os nossos alunos. Tem uma outra pergunta aqui do Sandra, e a gente ficou no ranking da Folha nas últimas edições, né? É verdade. Verdade, não foi? Bem pensado. Em primeiro lugar como melhor... No estado de São Paulo, no país, no Brasil, esse ranking universitário nos classificou entre as 10 melhores instituições de ensino particular em pesquisa no Brasil. No estado de São Paulo, primeiro lugar, né? No estado de São Paulo, entre as privadas. Nós temos transitado, na verdade, um ano só nós ficamos em segundo, mas todas as edições do RUF, são 7 edições do RUF, se não me engano, nós ficamos em primeiro lugar como a instituição particular de melhor pesquisa. No estado de São Paulo, imagina, PUC São Paulo, Mackenzie,
PUC Campinas ficaram atrás da Univap. Então, só para vocês perceberem como que realmente a pesquisa ela é algo bastante importante para a universidade. Ô, Sandra, só corrigindo, que a gente tem, na verdade, é mais ou menos 10%, 10% do currículo, da curricularização do ensino. Foi uma falha, desculpa. Na extensão, em extensão, tá? Desculpa. Foi uma falha. O que mais que eu ia falar? Não, acho que perguntas, né? Tem perguntas, vamos ver. Dá uma olhadinha. Esse aqui já respondi, tinha que ser, essa tela tinha que ser touch. Essa tela vai subindo? Vamos ver aqui se tem outra pergunta. Tem pergunta, tem 67 comentários. Quais as principais propostas para a graduação de psicologia? Sobe um pouquinho mais para mim, por favor. Aqui, ó, tem essa pergunta sobre psicologia aqui que eu não tô conseguindo ler. É que o currículo vai ser implementado, né, Sandra? As principais... Mas tem uma coisa que eu quero falar, certo? A psicologia tem uma coisa que é importantíssimo falar. Porque, assim, a psicologia, ela pode nos ajudar, e os alunos e a clínica da psicologia também, numa coisa que é fundamental. Ontem nós falamos sobre isso numa oficina, e hoje eu conversei sobre isso com um profissional da área de comunicação, que é a comunicação sem violência. Não violenta. Não violenta. A comunicação não violenta. Essa comunicação não violenta passa também por um processo de autoconhecimento. As pessoas têm que reaprender, inclusive, a se relacionar. E aí eu vejo, sim, o curso de psicologia tendo uma função fundamental nesse processo. Porque onde é que estão os nossos profissionais que podem nos ajudar a desenvolver uma nova forma de comunicação em sala de aula, né, que humanize esse relacionamento? O curso de psicologia. Então, assim, a proposta para a graduação para o curso de psicologia, na verdade, assim, o curso está bem montado, obviamente a clínica está chegando para os alunos, vai passar, né, por uma mudança que a gente quer fazer por conta do currículo de habilidades e competências, né? Mas a gente quer aproveitar mais as potencialidades do curso para nos ajudar, inclusive, nessa nova forma da gente se relacionar internamente, né? Já respondemos essa aqui. O que mais, gente? Só, né? Clínica, já falamos da clínica. Ok, já respondi essa o projeto, aqui, curso da Geografia e História, eu já respondi. Se vão haver bolsas institucionais, então, a gente vai ter que fazer as parcerias. Isso aí é fundamental, vai ter que fazer as parcerias. Por favor, sobe aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui, ó. Bem na frente das mais privadas. É importante mencionar que sem pesquisa não há sequer uma universidade. Nós já falamos sobre isso, que é o tripé institucional, né? Ensino, pesquisa e extensão. E como universidade, a gente precisa incentivar tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Levanta para mim aqui um pouquinho, por gentileza, que a gente quer... Tem uns comentários aqui que eu estava querendo ler, não estou conseguindo. 71 comentários. A gente não está conseguindo responder todas as perguntas, porque também são muitas perguntas. São muitas perguntas. Também tem um delay mas aqui. Muito que a gente bom, não consegue, gente. Obrigada. Estou maravilhada com a participação de vocês. Está selecionando algumas perguntas, né? Que a gente considera assim. Para quem está chegando, essa é a chapa 2. Muito obrigada, democrática. Gostaria de mencionar por aqui que sem o apoio da professora Sandra não seria possível termos infraestrutura do curso de bacharelado em estética. Obrigada. Mas, na verdade, assim, o fato de a gente ter esse recurso que a gente pode investir fez a diferença para as faculdades, sem dúvida nenhuma. Ô, Sandra, não sei quanto tempo a gente vai... Tá tão bacana, eu poderia ficar aqui a noite inteira. Ok, vamos falar de extensão, porque a gente não falou de extensão. A gente falou de extensão. Gente, a extensão, como a gente mencionou, então, assim, o tripé institucional, ensino, pesquisa e extensão. Então, falamos do ensino, que não falamos tudo, mas falamos de bastante coisa, né? Pesquisa comentamos também, e falamos e vamos falar agora da extensão. Vocês falam uma perguntinha aqui, ó.
quando eu comecei o mestrado, eu sentia a falta disso. Tem uma pessoa que está comentando que essa mudança por habilidades e competências, elas são necessárias, né? E ele acredita que essa nova ideia sendo implantada vai melhorar muito o programa de pós-graduação. Também Sandra, eu acho que é importante falar também, né, que isso é a nossa visão, mas a gente quer construir com toda a comunidade isso junto, sem o apoio. Gente, nada vai ser feito. Sem o apoio entendeu? A gente vocês, precisa. Não tem como caminhar, não tem. E a construção dessa visão institucional, para isso a gente escutou muita gente e tentou incluir, não tudo talvez, mas os principais pontos, né? Sim. E a gente precisa disso, porque sozinhas a gente não vai conseguir fazer nada. A gente precisa seguir o PDI, que agora está sendo elaborado em conjunto. Hoje foi à tarde. Hoje à tarde foi uma tarde muito proveitosa de discussão e de debate. A gente vai ter que ouvir com atenção, né? E planejar. Porque assim, não adianta, a gente está aqui falando porque, claro, né, a gente está tentando interagir, é difícil, mas a gente quer ouvir todo mundo, a gente quer receber assim, tudo que vocês, as sugestões de todos vocês, né? Porque, gente, eu acredito nisso e a Ângela também. Uma universidade, ela é construída com a sua comunidade. A gente não pode ficar entronado, não dá, a gente tem que se aproximar de vocês. Por exemplo, os meus alunos me conhecem, eu não vou conseguir ficar, né, sem conversar com os alunos de todos os cursos, sem conversar com o corpo técnico administrativo. A gente não falou do corpo técnico administrativo ainda, está aqui na minha cabeça. De aperfeiçoamento, capacitação dos técnicos, dos docentes, né? De núcleo apoio, mas a gente não vai conseguir, acho que, falar tudo que a gente tem em mente na nossa visão. E também a gente não vai conseguir responder tudo. Estão pedindo mais uma live antes do dia 12, a gente vai pensar nisso. O tempo é curto, a gente também não quer fazer uma live muito estendida para não cansar. Porque também cansa todo mundo, a gente vai cansar vocês, né? Mas de qualquer maneira... A gente não conseguiu falar do EAD. A gente não conseguiu falar do EAD. A gente poderia, de repente, fazer uma outra live, né? E aí a gente poderia falar um pouquinho mais do que da nossa visão que a gente tem sobre... Gente, vocês me conhecem. Quem me conhece, eu sou uma pessoa bastante espontânea. Nós tínhamos pensado em fazer essa live de 30 minutos. Já vai dar 1 hora que a gente está aqui conversando. Mas beleza. Aí eu acho que talvez na próxima live, não sei se a gente vai conseguir organizar mais uma, a gente poderia falar sobre IAD e um pouquinho mais sobre extensão, né? Parcerias. Que fez Aí a gente pode postar na nossa página a próxima data. A gente conversa aqui depois para ver qual que seria a melhor data. Antes do dia 12. Não seria no dia 11, né? Porque, lembrando, Sandra, no dia 11 a gente vai ter uma apresentação das propostas das 2 chapas. Isso já foi definido juntamente com a outra chapa e com a comissão eleitoral, né? Então, no dia 11, acho que às 19h30, é aberto a toda a comunidade. Então, cada chapa vai ter 30 minutos para apresentar a sua proposta e depois é aberto algumas perguntas, né? Mas é um tempo rápido. Fiquem atentos, então, primeiro ao dia 11, que vai ser esse debate, mas a gente promete que a gente vai fazer uma outra live. Se vocês quiserem sugerir algum tema, alguma coisa, vocês podem entrar na nossa página, que está aqui embaixo, site, né? Isso, está aqui embaixo na nossa página. www.univac4.com, que está embaixo aqui, ó. Que está embaixo, estão me corrigindo, que está embaixo aqui. Entra lá, dê sugestões. Então, a gente gostaria que fosse falado mais sobre tal e tal assunto. Uma outra coisa que a gente quer reforçar perdão aos técnicos também e administrativos, que a gente pode falar na próxima, um pouco mais, porque a gente acredita que vocês, assim, eu falei isso hoje de manhã e volto a reforçar. O nosso aluno está aqui, a ponta do processo é o nosso aluno. Então, o aluno é a base de tudo. A nossa gestão é foco no aluno. Aí a gente tem um docente, que o docente, para ele poder, então,
trabalhar com esse aluno, ele também precisa ser valorizado. Quem está no meio, levando dos dois lados, é o corpo técnico administrativo. Então, a gente precisa criar processos, a gente fala isso, criar processos, a gente precisa dar treinamento para esse nosso profissional, a gente precisa automatizar os serviços que vão facilitar a vida desse profissional, né? A gente tem o nosso... precisa resgatar, né, Sandra? Nos aproximar. A gente precisa resgatar esse funcionário, né? E tem uma outra coisa, a nossa o professor função... Jair já começou sim, né, sem esse dúvida, trabalho, já começou. Muito bem, né? Tudo que a gente está falando aqui não seria facilitado se já não tivesse sido começado na gestão que está finalizando agora em abril, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, gente, não foi fácil arrumar casa. Né? Quem estava na gestão sabe, não foi fácil. O professor Jair conseguiu botar a casa em ordem. Agora é daqui para frente. É como que a gente vai aproveitar essa ordem para a gente poder, então, fazer com que essa Univap 4.0 ela realmente aconteça. Não podemos esquecer que, assim, por que nós estamos aqui? Eu não sou candidata e a Ângela não é candidata pelo nosso bem-querer. Porque a gente quer, né? A gente está aqui por causa de vocês, porque a gente quer fazer a diferença nessa instituição, porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês. É isso que a gente quer, por isso que nós estamos aqui. E a gente está aqui para dialogar com vocês. Dialogar, né? Gente. Também, mais uma vez, quem me conhece, minha vida é essa, a vida da Ângela é essa, diálogo. E essa instituição, ela tem que fazer isso, ela tem que se aproximar dos nossos alunos, dos nossos técnicos e dos nossos professores. E a gente vai ler todos os comentários agora, após o término, né? E depois a gente pode responder alguma coisa também. A gente vai olhar as perguntas, todas que foram enviadas. Também. Quero um mestrado, vai ter... Não, debate não, né? Não vai ter a gente debate, já falou, é uma apresentação das chapas, né? É uma apresentação de chapa, exatamente. Mas a gente vai para a segunda live, então, para esclarecer alguns pontos, a gente agradece. Obrigada, foi lindo, amei estar aqui com você, João. Beijão. Obrigada, gente, até a próxima, se Deus quiser, e ele há de querer.